Meu nome é Fernando, eu sou advogado, eu sou formado em Direito pelo Centro Universitário de Toledo, sou mestrando em Direito Processual pela Universidade de Marília. O direito ele surgiu na minha vida um pouco por influência dos meus pais, né? O meu pai ele é funcionário público, ele trabalha na Receita Federal e ele tentou com os três filhos que os três filhos fizessem direito. Meu irmão chegou a fazer um ano de direito, não gostou e migrou para administração pública, para administração de empresas. A minha irmã nem tentou. E quando chegou a minha vez, eu estava bem indeciso, né, na época do final do colegial. Ele até sugeriu que eu fizesse um pouco, né, de cursinho para tentar entender o que eu queria da minha vida. Mas eu falei para ele, não, vou tentar direito então. Se em um ano eu não gostar, eu penso em alguma outra coisa, tento outra coisa, mas foi dessa forma. Ele tentou com os três filhos e comigo deu certo, que eu comecei a fazer direito. No primeiro ano não tem tanto acesso às matérias de direito propriamente dito, então o primeiro ano foi um pouco difícil, mas na hora que entrou no segundo ano, começou as matérias específicas, eu acabei me apaixonando pelo direito, acabei gostando dessa área e decidindo seguir de fato nessa área e ter isso como a minha formação acadêmica. Foi basicamente assim, no segundo ano, quando começou a ter as matérias de direito mesmo, começou a ter direito processual civil, começou a ter direito civil, direito penal, processo penal, direito constitucional, as matérias que são inerentes mesmo ao direito e não mais aquelas matérias teóricas e filosóficas do primeiro ano de direito, aí eu comecei a gostar do direito, comecei a gostar da matéria, comecei a gostar das matérias ali e decidi, ali eu me apaixonei e decidi que eu realmente queria direito como a minha formação. E dali em diante eu decidi seguir esse caminho e não tive nenhuma vontade de voltar atrás ou de mudar e migrar para outra área. Quando a minha trajetória profissional, como meu pai trabalhava na Justiça Federal, eu fiz estágio na Justiça Federal, fiquei lá por cerca de 3 anos e meio fazendo estágio. Quando acabou o meu estágio na Justiça Federal, eu só tinha tido contato com esse lado profissional do direito, né, que é o lado do servidor público, o lado da justiça, que a gente brinca que é o outro lado, né, do balcão, é o lado de lá do balcão, mas não tinha tido nenhum tipo de contato com a advocacia. E aí no último ano do meu curso de Direito, o Rafael, nós já tínhamos amizade, nós já nos conhecíamos, e aí ele tinha um escritório ainda pequeno, com poucos profissionais, era praticamente ele e mais 2 profissionais, aí ele me chamou para fazer estágio com ele, foi ainda um estágio voluntário, ele falou, se você quiser vir aprender, vem aprender, não tem dinheiro nenhum para te pagar, vem aqui, entra aqui, se você quiser aprender, quiser seguir junto com a gente, vamos lá. E aí, eu sempre tinha, até o 5º ano da minha faculdade, eu tinha a ideia de que eu queria ser juiz, que eu queria literalmente estar do lado de lá do balcão, queria julgar, queria ser juiz, queria estudar, queria concurso público. E quando eu tive contato com a advocacia, eu realmente entendi pela segunda vez, foi um clique para mim, né? Pela segunda vez, a primeira foi com o início do direito, ter gostado do direito, e a segunda foi de que eu realmente não queria concurso público, que eu queria ser advogado e que a profissão da minha vida é que eu seria advogado. Então, foi depois que eu tive contato com a advocacia no escritório que eu realmente decidi ser advogado e que eu gostaria de ser advogado pro resto da minha vida. Eu até brinco com o pessoal que começou aqui que eu e a Mayara, quando a gente chegou, era tudo mato. Que a gente que foi desbravando aqui junto com o Rafael isso daqui. Mas, literalmente, quando eu cheguei no escritório, o escritório era um escritório ainda enxuto, pequeno. Se eu não me engano, era o Rafael, a Mayara já estava no escritório e tinha mais uma outra advogada. E eu de estagiário. E aí nós começamos a trabalhar, a nos empenhar. Eu terminei esse ano o meu último ano de faculdade fazendo estágio no escritório, ainda aquele estágio voluntário. No ano seguinte, o Rafael me chamou e falou assim, e aí, você vai querer continuar comigo? Vai querer ser advogado? Vai advogar aqui? O que você vai querer fazer? Eu falei, não, eu tô aqui, vamos junto. E desde então a gente trilhou um caminho junto, né? Juntos. Decidimos, desde então, de lá para cá, eu permaneço no escritório, né? Já são 7 anos de permanência no escritório, 7 anos que eu estou aqui. E desde então nós fomos crescendo de uma forma
Eu digo que muito rápida, porque há 7 anos atrás éramos 3 advogados, um estagiário, e hoje nós temos uma sede espaçosa, temos uma sede imponente, com os advogados de extrema qualidade, de grande formação. E esse crescimento foi um crescimento que aconteceu de forma talvez rápida, mas foi um crescimento no qual a gente se dedicou muito. Aqui tem muito trabalho, muito esforço, muita dedicação para que a gente pudesse ter chegado aonde a gente chegou, e vamos continuar com esse tanto de dedicação para chegar muito mais longe ainda e conquistar tudo que a gente quer. Bom, aqui no Pereira Lima a gente tem um propósito do qual eu posso falar que eu sou, que eu fui fruto desse propósito, né? Nós temos um propósito de, primeiro, tratar o cliente de uma forma extremamente humanizada. Aqui não existe algo mecânico, cada cliente é único para a gente, cada processo é único para a gente. Por muitas vezes eu digo isso para várias pessoas, que a profissão de advogado, né, ou advogado, é uma profissão que não é fácil, porque para muitas pessoas nós estamos lidando com a vida da pessoa ali. Para a gente, às vezes, pode ser mais um processo ou não, pode ser um processo simples. Poxa, o João me trouxe aqui um processo de uma reclamação trabalhista dele, que ele não recebeu as verbas da empresa, e às vezes é uma coisa simples a ação, mas para o João é a vida do João aquela ação. Então aqui no Pereira Lima nós tratamos cada cliente de forma extremamente humanizada, nós nos preocupamos com o problema daquele cliente e fazemos daquele problema o nosso problema para nós resolvermos. E como segunda parte, assim, não o segundo propósito, mas parte do nosso propósito, é que nós temos sempre a intenção de encontrar talentos, jovens talentos, e lapidar esses jovens talentos para que eles se tornem grandes advogados, para que eles tenham um grande futuro na advocacia. E eu sou fruto disso. Entrei aqui como estagiário, aprendi tudo que sei dentro do escritório, o escritório me proporcionou todo esse aprendizado, o escritório me instigou, me inspirou a buscar uma qualificação acadêmica do mestrado. Então, o nosso propósito é esse, tratar o cliente de forma humanizada, trazer o problema do cliente para nós, para resolvermos, e também lapidarmos os jovens talentos para que não só a nossa equipe seja boa, mas para que aquela vida daquele profissional seja transformada e que, através do direito, ele transforme outras vidas também. Eu sou o Fernando em casa, eu sou casado, né? Sou casado com a Daniele, já faz 5 anos que eu sou casado com a melhor mulher do mundo, com a mulher mais maravilhosa que existe, que sempre me apoia, que abraça os meus sonhos. Sou pai de 2 cachorros, eu sou literalmente pai de pet, né? Porque os meus cachorros eu trato como filhos. E em casa eu sou uma pessoa muito mais relaxada, eu gosto de ler, gosto muito de assistir filmes e séries, gosto muito de, embora a vida adulta não nos dê tanto tempo para isso, mas gosto muito de games, gosto muito de jogos, sou aficionado por Fórmula 1, então literalmente não perco treino livre de Fórmula 1, então eu sou essa pessoa em casa, fora daqui, sou essa pessoa. Embora seja um escritório de advocacia, é algo muito sério, tem esse estigma, né, da seriedade do mundo do direito, mas aqui dentro a gente é todo mundo amigo, a gente brinca bastante. Eu, por exemplo, às vezes não aparento, as pessoas não acham, mas eu gosto muito de dar sustos nas pessoas. Então, a nossa sede é uma sede que tem corredores por fora, então de vez em quando à noite eu vou lá na janela, já cheguei a imprimir foto de monstros, assim, colocar na janela para a pessoa assustar. Tem uma amiga nossa aqui do escritório, a Gabriela, que uma vez eu me escondi embaixo da mesa para assustar ela, e que ela assustou, foi maravilhoso. Então, assim, a gente tem esse ambiente descontraído que, embora possa não parecer, mas eu gosto muito de susto, gosto muito de dar susto nas pessoas, acho maravilhoso, acho extremamente engraçado isso acontecer. Faço isso em casa também, minha esposa também é vítima constantemente de sustos assim meus. Eu tem 2 casos que me emocionou, que mexeu bastante comigo, e os 2 casos eles são da área do direito administrativo, de licitações. O primeiro caso foi uma ação civil pública que logo que eu comecei a advogar no escritório,
Assim, um pouquinho tempo depois, essa ação veio para mim e ficou aos meus cuidados. E foi uma ação que mexeu muito comigo, porque, como eu disse antes, a gente tem um relacionamento com os nossos clientes, um relacionamento verdadeiro com os nossos clientes. A gente gosta de ver o cliente, a gente gosta de olhar no olho do cliente, de conversar com o cliente, de ter esse relacionamento com o cliente. E também nós sempre trazemos o problema do cliente para nós resolvermos. E nesse caso, foi um caso muito específico, foi uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que foi um problema de licitação, no qual a gente se dedicou bastante nesse processo, fizemos uma excelente defesa, porém veio uma sentença, veio uma condenação do juiz, assim, uma condenação totalmente pesada, uma condenação absurda, que mexeu muito com a gente achou essa condenação extremamente puxada, extremamente pesada para o nosso cliente, e por nós termos uma relação tão séria com esse cliente, assim, a sentença ela foi tão séria que facilmente podia fechar as portas da empresa, uma empresa que tem mais de 50 anos. Então isso mexeu muito comigo. E eu ainda jovem advogado, há pouco tempo advogando, eu lembro que o prazo de recurso de uma sentença é 15 dias úteis. E durante os 15 dias úteis eu literalmente não dormi. Eu levei a cópia da sentença para minha casa e eu fazia as coisas do escritório, mas lia aquela sentença. Eu estava dormindo muitas das noites, né, durante esse prazo. Eu acordei no meio da noite pensando em trechos da sentença, em trechos que eu poderia alegar, e aí eu saía do meu quarto, ia para o escritório que eu tenho dentro da minha casa, anotava na sentença, grifava na sentença. Nós fizemos um belo recurso, e aí depois fomos para o tribunal para fazer a sustentação oral. E infelizmente assim, o tribunal ele decidiu por manter a sentença naquele momento. E ainda também jovem advogado, a primeira sustentação oral da minha vida perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma matéria extremamente complexa como improbidade administrativa, embora eu ame direito administrativo, é uma das áreas de atuação, uma das áreas que eu mais gosto. E mexeu muito comigo, porque era muito importante para mim. E depois da minha sustentação oral, embora muito elogiado pelos julgadores, pela clareza que eu demonstrei, pela forma combativa que eu estava ali, os jogadores mantiveram. Eu lembro que eu saí arrasado no tribunal, saí super mal do tribunal, e o que trouxe um pouco de paz foi que um outro advogado que estava na sessão passou por mim, e o Dr. Rafael estava junto comigo, e parou e falou assim, olha, putz, que brilhante sua sustentação oral, você foi muito bom, que pena que não mudou, mas poxa, você foi super bem, você brigou pelos seus clientes, parabéns. Então isso trouxe um pouco de alívio. E depois nós continuamos brigando, né? Nós estamos brigando nos tribunais superiores ainda, mas foi um caso que mexeu muito comigo, essa ação, porque nós temos uma proximidade muito grande com esses clientes e era uma sentença muito pesada, muito absurda, que poderia falir a empresa na época. Então mexeu muito comigo. Outro caso que eu tive também, que mexeu muito comigo, foi muito importante para mim, que também mexeu com direito administrativo e licitações, foi durante a pandemia. Um cliente nosso que mexia com transporte só vive disso. Durante a pandemia, não teve transporte, não teve aula, então ele não transportava os alunos e não recebia por isso. Então ele ficou muito tempo sem receber. Quando voltaram as aulas e foi voltar a prestação de serviço para que ele pudesse novamente ter renda, a prefeitura daqui de Araçatuba exigiu as certidões de regularidade fiscal. E obviamente ele ficou sem pagar tributos durante todo esse período, não conseguiria essas certidões. E aí nós entramos com a ação. Fui lá, conversei com o juiz e embora não tivesse fundamento legal para aquilo, o juiz acolheu o nosso pedido, deferiu que o nosso cliente, possibilitou que o nosso cliente voltasse a trabalhar mesmo sem as certidões. Eu lembro que o processo foi para o tribunal, a desembargadora no tribunal cassou a decisão, falou que meu cliente não poderia trabalhar. Eu fui lá, fiz o recurso, conversei diretamente com ela e ela entendeu a gravidade da situação e fez algo que nunca acontece, que é se retratar. Ela se retratou, voltou atrás dela, voltou os efeitos da liminar concedida aqui em Araçatuba e meu cliente pôde trabalhar e a empresa dele não faliu, porque senão a empresa dele ia falir. Senão ele ia... e mexeu muito comigo esse caso porque não era só uma empresa falindo, era uma empresa que emprega 50 pessoas, então não seria só um casal de empresários que não teria mais sua empresa. Seria um casal de empresários e 50 famílias sem emprego.
Então, isso mexeu muito comigo, quando a gente conseguiu, trouxe uma alegria imensa. Eu contei pro cliente, o cliente chorou, ficou extremamente feliz. Eu quase chorei na hora que eu li essa decisão, na hora que saiu essa decisão. Então, esses dois casos assim, mexeram muito comigo, porque a gente sempre toma para nós o problema do cliente para poder resolver. Através da minha profissão, alguns sonhos eu realizei. Eu me casei, era um sonho me casar. Eu pude ter uma formação acadêmica. O meu sonho é um dia ser professor, doutor de alguma faculdade, mas a minha profissão está me propiciando terminar o meu mestrado, finalizar, ter esse estudo e finalizar o meu mestrado. Me possibilitou comprar meu carro, dar entrada numa casa. Então isso é algo que é muito importante para mim, né? Minha profissão me possibilitou, por exemplo, poder, sabe, algo que é uma coisa boba, mas que para mim é maravilhoso, me possibilitar chamar meus pais para comer e pagar a conta para eles, e não esperar que meus pais paguem a conta para mim. Então, isso para mim é algo maravilhoso da minha profissão, que a minha profissão possibilitou para mim. Me possibilitou lazer, me possibilitou viajar, me possibilitou diversas coisas. Bom, para você que está cursando Direito ou pensa em cursar Direito, existem duas coisas que são muito importantes, né, nessa área. A primeira é que você precisa saber, são duas coisas muito importantes que você precisa saber. A primeira é que você vai precisar estudar muito, você vai precisar ler muito. Se alguém falar para você, é papo furado, que direito não lê, não, direito você vai ler o dia inteiro. Você vai ler lei o dia inteiro, você vai ler petições o dia inteiro, você vai ler sentenças o dia inteiro, você vai lidar com a leitura o dia inteiro. E é muito importante você saber que você vai ter que estudar muito. Se você quiser ser um bom profissional, e aqui nós estamos falando de todos os profissionais da área jurídica, seja você promotor, seja você advogado, seja você serventuário da justiça, seja você juiz, seja você qualquer das áreas que tenha no direito. Você vai precisar estudar muito para você ser bom naquilo que você faz. E por fim, saiba que como advogado, como profissional do direito, você vai ter a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Você vai ter a oportunidade de trazer para elas tratamento dignos. Você vai ter a oportunidade de trazer para ela o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais que essa pessoa tenha. Você vai ter oportunidades de mudar a sua vida e de mudar a vida de outras pessoas. O direito é uma área nobre e o direito não é para covardes.